E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos para o terceiro vídeo dessa jornada de vídeos relacionados ao livro Mãos de Luz, que, conforme dito nos outros vídeos, eu vejo que os ensinamentos deste livro são muito pertinentes para os nossos dias e dias, que podem agregar e transformar a maneira com que nós enxergamos as nossas vidas e a maneira com que lidamos com as energias que vêm à nossa volta e principalmente com as energias daqueles os quais amamos e que pretendemos sempre buscar auxiliar e levar este amor, tratar da melhor forma para que, se essas pessoas estiverem bem, nós possamos nos sentir bem também. Então vem comigo nesse vídeo, que a gente vai falar um pouco mais sobre este livro tão magnífico, e hoje nós vamos falar sobre a imersão das mãos de luz, o autoconhecimento através do campo da energia. Vem comigo, vocês vão adorar. Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a influência desse autoconhecimento no campo da energia, para que a gente possa nos entender e entender as energias que tem à nossa volta e o que podemos fazer para nos auxiliar e auxiliar a todos aqueles os quais passam pelas nossas vidas. Esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes principais e depois subdividido em alguns temas mais específicos, para que a gente possa abranger mais especificamente cada um desses temas e poder entender e ver a importância desse autoconhecimento. Quando a gente puder entender a complexidade, quando a gente puder entender a complexidade que são esses campos de energia e como podemos desvendar essas camadas mais profundas da nossa psique e desvendando através dessas intenções que existem nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e também nos nossos comportamentos, que eles moldam tudo aquilo que nós somos através das experiências das nossas vidas. Então, a primeira parte desse vídeo, nós vamos falar sobre o campo de energia, o que ele nos revela. E essa parte, ela está dividida então em outras 4 partes, que são o mapeamento das emoções, a identificação das crenças limitantes, padrões de comportamento e também as potencialidades e os nossos talentos. Bom, falando sobre o mapeamento das emoções, o nosso campo energético ele é como um espelho refletindo as nossas emoções. Sentimos como a raiva, a tristeza, a alegria, que elas se manifestam de formas distintas entre pessoas e pessoas neste campo energético, permitindo a gente identificar e compreender as raízes emocionais dos nossos comportamentos. Ou seja, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós emanamos, está rodeado e voltado desse campo de energia que nos circunda. O campo de energia interno, assim como o campo de energia externo, eles são muito semelhantes. Tudo o que eu atraio externamente é aquilo que eu vibro internamente. Então por isso é muito importante entendermos essas emoções como descrito, a raiva, a alegria, o ódio, a tristeza, a paz, a harmonia. São sentimentos importantes para que entendamos quais deles devemos sentir exclusivamente e quais deles deveremos trabalhar para que, quando sentirmos, possamos minimizar os impactos que isso tem em nossas vidas. O segundo ponto é a identificação dessas crenças limitantes. E o que são essas crenças limitantes? Ao longo das nossas vidas, muitas vezes, inconscientemente, a gente manifesta os padrões energéticos. E quando a gente para observar esse nosso campo energético, é que a gente pode identificar essas crenças e trabalhá-las através delas para que a gente possa ressignificar, para que a gente possa transmutar essas energias e transformá-las em coisas boas, atraindo ainda mais coisas energeticamente positivas. Podemos entender de que alguns padrões dos quais eu vivo, talvez nem sejam criados por mim, venham de uma hereditariedade, venham da minha família que estão me impactando no dia de hoje e que reverberarão por outras existências e também nas gerações futuras. Então, busque através da meditação, através do autoconhecimento, entender essas crenças limitantes e o que limita você a encontrar aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto precisa. O terceiro ponto fala sobre os padrões de comportamento. E por que são tão importantes entendermos esses padrões? Eles são tanto positivos quanto negativos, mas eles deixam marcas bem exclusivas e específicas no nosso campo energético. Quando a gente tem a capacidade de observar esses padrões, nós podemos guardar insights, ou seja, pequenos pontos dos quais nós podemos lembrar das nossas motivações, das nossas escolhas, dos nossos medos, dos nossos anseios, e podemos trabalhar
através desses padrões de comportamentos. Por exemplo, ao deitarmos em nossa cama, nós temos o padrão de entendermos que, ao deitarmos em nosso quarto, em nossa cama, em um ambiente com pouca luz, o nosso corpo entende inconscientemente que está na hora de dormir. Assim como nos acordamos, vemos a luz do dia, o nosso corpo entende também inconscientemente que está na hora de acordar. Muitas vezes queremos continuar, mas são pequenos exemplos dos padrões dos quais criamos em nossas vidas que podem ocorrer de qualquer forma. Pessoas que possuem fobias, medos, possuem padrões de comportamento que influenciam diretamente naquilo que ela é e que impactam diretamente na sua vida e na sua existência. Então, se a gente poder entender esse padrão de comportamento, entender a crença limitante através desse pensamento e poder entender as emoções que existem dentro de nós, é que podemos contornar todas essas situações e vibrar mais alto e efetivamente entendermos o que precisamos conhecer de nós mesmos. E por fim desse tópico, vem as potencialidades e os nossos talentos. E muitas vezes eles ficam ocultos através dessas crenças limitantes, daquilo que a gente não acredita ser capaz de conquistar. Muitas vezes nossos talentos eles ficam retidos no medo de alguém que vai nos julgar por aquilo que somos bons, por aquilo que temos aptidão em fazer. Então, não se esqueçam que vocês possuem talentos, que vocês possuem potencialidades que só dentro de vocês podem descobrir. Bom, pessoal, probleminha técnico, mas vamos lá. O segundo item desse vídeo é falar sobre algumas técnicas para o autoconhecimento através do campo de energia. Uma delas, conforme eu já falei anteriormente, é a meditação. A meditação ela pode ser feita de diversas maneiras. Existem diversas formas aí na internet, gurus falando da maneira certa ou errada de se fazer. Isso tudo para mim não importa. O que importa é o que vai te fazer bem, o que vai transformar o seu interior. Porque a meditação, independente da maneira que tu faz, é um momento de autoconhecimento, um momento de autorreflexão, onde os pensamentos passam rapidamente e não devem ser focados. Devem passar para que você entenda o montante dessas situações que existem nas suas vidas e que elas vão se alinhando, que te traga um entendimento daquilo que você busca, daquilo que você precisa. Uma outra questão importante, uma outra dica importante, a gente chama isso de journaling. Ou seja, a gente escreve um jornal diário, algo que você escreva, uma agenda, um diário. Você escreva as suas emoções, as suas energias, as suas vontades, os seus medos, o sentimento daquele dia que você está vivenciando. Eu, por exemplo, eu tenho a agenda dos 3 últimos anos. O ano vigente e os 2 últimos anos. Então, nesse dia de hoje, que é dia 6/11, que eu estou gravando esse vídeo, eu consigo ver como eu fui, como eu era, o que eu fiz e o que eu senti nos 2 últimos anos no mesmo dia. E é muito bacana você poder entender o quanto você cresce, o quanto você evolui nesses anos subsequentes uns dos outros. Bom, outra questão importante é a visualização. É muito bacana ver a trajetória desse caminho de evolução e as leituras que eu fiz e tudo aquilo que eu venho buscando. E tem uma frase muito bacana do livro da Alice no País das Maravilhas, que fala que se você não sabe o que quer, qualquer caminho vale. Ou seja, isso está correlacionado com o item de visualização. Você precisa saber o que quer. Você precisa entender especificamente aquilo que você sonha. A casa, o carro, a viagem, a profissão, o salário, a esposa, o corpo. Quais são as coisas que você quer? Quais são as coisas que você sonha? E o caminho para chegar até lá é bem difícil a gente saber. A gente precisa ter esse objetivo e depois começar a trabalhar e acreditar que isso vai acontecer, que o caminho vai acontecer naturalmente deste ponto a este ponto, até você realizar sonhos que você sempre teve. E o último ponto, mas também não menos importante, é o trabalho com chakras. Já disse em vídeos anteriores, e reforço nesse também, vamos fazer uma série específica falando sobre cada um dos 7 chakras que nós temos, os mais conhecidos, é claro, porque o nosso corpo e os nossos corpos espirituais possuem, além dos chakras que nós conhecemos, que eu acredito que é pertinente também no futuro próximo a gente falar sobre isso. Mas nós temos 7 principais chakras que são responsáveis por equilibrar energeticamente o nosso espírito, corpo, mente e alma na nossa existência. Então, equilibrar os chakras é de suma importância porque são eles os centros de energia que captam as energias, o campo energético que tem à nossa volta, nos refortificam, nos fortificam, nos iluminam, nos guiam, nos dão a força e a vontade de estarmos neste plano como seres humanos, espíritos,
vivendo uma experiência carnal. Bom, além das coisas, das técnicas e dessa introdução breve que realizamos, nós temos alguns benefícios que essas técnicas do autoconhecimento podem nos trazer, que eu vou comentar para vocês. A primeira delas é a autorrealização. A primeira delas é a maior autoaceitação. Quando nós entendemos que essas energias que estão no nosso campo energético, muitas delas não temos o controle e que passamos de dar atenção àquilo que não possuímos efetivamente esse controle, é que isso deixa de nos afetar. Tudo aquilo que está fora do nosso alcance, o que devemos nos preocupar se tudo o que podemos fazer já foi feito? Não se esqueçam disso. Façam o que tem que ser feito para que você entenda que agora não está mais em suas mãos, mas no universo, no carinha lá de cima ou como você preferir. Outra parte bem importante, a melhor autoestima. Sabemos que esse é um dos fatores muito importantes para as nossas existências. Pessoas que têm uma autoestima elevada, elas se comunicam melhor, se vestem melhor, se alimentam melhor e trazem melhores energias para a sua volta. E pessoas que já não possuem essa autoestima, elas se sentem depressivas, para baixo, humilhadas, com pouca motivação para fazer aquilo que tem que se fazer. E também tem aquela máxima, pessoas de bem, pessoas que estão bem, não incomodam. Então, a gente ter essa autoestima elevada através do conhecimento desse campo de energia nos beneficia em diversas maneiras. Nós temos esse, se não o mais importante, a resolução dos nossos conflitos internos. Toda a nossa existência, no meu ponto de vista, eu acredito que é nos autoconhecer. E esse autoconhecimento, e principalmente da influência das energias à nossa volta, pode fazer uma mudança significativa na maneira que a gente vê os problemas que temos aqui dentro. Às vezes os meus problemas, eu vou falar desafios, problemas é uma palavra que eu não gosto muito. Às vezes os meus desafios podem ser maiores que os seus, no seu ponto de vista ou no meu ponto de vista. Mas só nós sabemos efetivamente o que nós passamos. Só nós sabemos o que devemos enfrentar a cada dia da nossa vida para chegar naquilo que visualizamos e nos nossos sonhos. Então, esse autoconhecimento nos permite poder driblar essas barreiras, esses desafios e esses conflitos internos que nos encontram. E também, por fim, nesse tópico, o crescimento pessoal. É magnífico podermos ter essa existência e ver como éramos antes e após esse despertar, ver o potencial que nós podemos ser e alcançar e chegar nessa tão sonhada visualização, nesses sonhos que tanto buscamos. Bom, pessoal, e para finalizar, eu tenho um pequeno resumo que fala sobre esse campo de energia, a importância que é ter isso nas nossas existências. Ele é uma ferramenta muito forte para que a gente possa entender e nos autoconhecer. E através desse autoconhecimento poder mudar inúmeras coisas da nossa existência. Que a gente consiga explorar os benefícios, as nuances e a importância desse campo de energia e desvendar esses mistérios e que a gente possa alterar a nossa própria natureza para o nosso melhoramento, poder viver uma vida mais autêntica e plena. Eu quero agradecer a você que está até aqui nesse vídeo, que se estamos aqui hoje falando sobre o nosso melhoramento, é porque entendemos que essa senda de evolução é praticamente eterna, mas que cada existência que estamos aqui é um degrau a mais que nós subimos nessa escada longa da evolução. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar com as outras pessoas para que essa corrente cresça e possamos levar a palavra, o conhecimento e a sabedoria para inúmeras outras pessoas. Agradeço mais uma vez e até a próxima.